Perfeito. Bem-vindos à Neurodiversidade Consciente, a nossa última live do ano, e com um tema e uma área que a gente nunca abordou ainda no canal, que é a fonoaudiologia, com a nossa querida Cássia. E ainda Obrigada. vai pegar aqui da infância. Cássia, se apresente, traga quem você é e assim por diante. Olá, boa noite, né? Estava ouvindo o pessoal que estava aqui. E, assim, vou me apresentar brevemente, né? Meu nome é Cássia, eu sou fonoaudióloga na área infantil desde o ano de 2020. Então, eu atendo ali o público infantil, infanto-juvenil também, nas áreas de linguagem oral, linguagem escrita, fala, motricidade orofacial, processamento auditivo. Atendo alguns pacientes adultos também, inclusive o Rafa, que é o meu paciente. E tenho formação, né, nas áreas de linguagem, eu sou especialista em linguagem pelo Conselho Federal de Fonoaudiologia. Atualmente também eu faço especialização em autismo pelo CBI of Miami e faço também uma pós-graduação em transtornos motores de fala, para ser especialista em transtornos motores de fala. Acho que é isso, basicamente. Fantástico. E Além aí, de atuar também com os pacientes, esqueci de falar uma parte importante que eu gosto muito, que é a supervisão clínica, né? Eu dou supervisão para outras fonos. tão importante quanto? Tão importante quanto. E dou aula também. Lá na PUC eu apareço de vez em quando. Multiprofissional, olha. Essa eu não sabia. Eu gosto bastante dessa área. Então é isso. Gente, lembrem de curtir, comentar e compartilhar. Aí é contigo, Cássia. Tem que Tá lembrar bom, disso agora. tá bom, Rafa. Se eu quiser te enviar para você projetar para mim, por onde que eu te envio aqui? Me envia pelo WhatsApp, por favor. Tá, peraí que eu vou te enviar. Eu acho mais fácil mesmo você colocar para mim. Te enviar a versão em PDF, que aí não altera, tá? Foi, Rafa, para você? Chegou? Chegou agora. É já vi aqui. Tem que aprender as técnicas do pessoal que trabalha com televisão, para nunca deixar sem falar nada. E aí é uma coisa para eu cortar. Tá. Não, mas aí é comigo. Apresentação, autismo. Tá abrindo aqui. Perfeito. 1 minuto. Pronto. Aí, muito obrigada. E agora pode começar. Tá. Então, eu escolhi o tema, né? A interface entre o autismo e a fonoaudiologia na primeira infância, porque atualmente eu atuo mais na primeira infância, né? Nesse período de 0 a 6 anos. A grande parte dos meus pacientes estão nessa faixa etária aí. Então, por isso que eu vou falar mais especificamente dessa primeira infância, tá? Pode passar, por favor. Quem tiver, né, interesse em alguma coisa lá na minha formação, é só ir aí no endereço do meu currículo Lattes, que lá tá tudo explicadinho. Bom, então eu vou falar um pouquinho ali do que significa, né? Essa introdução ao autismo, fonoaudiologia e primeira infância. O porquê que eu mesclei, né, tudo isso no tema como fonoaudióloga. Como fonoaudióloga, né, infantil, eu atuo muito na primeira infância, que é essa faixa etária compreendida ali de 0 a 6 anos. Então, dentro dessa faixa etária, eu atendo muito também o público autista. Então, por isso que eu escolhi, dentro da fonoaudiologia, que é a minha área de atuação, falar sobre o autismo nessa faixa etária.
Bom, e o que é o autismo, né? Em linhas muito gerais, é um transtorno do neurodesenvolvimento que traz repercussão para a parte da comunicação, dos comportamentos e da socialização. E justamente por trazer dificuldades aí para a comunicação humana, é que a fonoaudiologia se encaixa. E ali eu separei alguns sinais de alerta para o autismo, porque como eu imaginei que talvez o público que estivesse assistindo aqui poderia também ser pais, mães de crianças pequenas, são alguns sinais, né, em que a gente pode voltar a atenção para perceber ou não na criança em desenvolvimento. E aí, esse material aqui foi tirado do site do Ministério da Saúde. Então, todas essas informações que estão aqui também podem ser acessadas no site do Ministério da Saúde. Então, aqui a gente consegue perceber que alguns sinais importantes que nos chamam a atenção durante o desenvolvimento infantil são ausência de contato visual ou de expressões faciais, não responder ao nome até os 12 meses, 1 ano de idade, atraso na fala ou regressão de habilidades já adquiridas, pouco ou nenhum interesse por interações sociais, comportamentos repetitivos como balançar o corpo ou alinhar objetos, resistência a mudanças na rotina, hiper ou hipossensibilidade a sons, luzes e texturas. Mas eu queria lembrar aqui que esses são sinais que chamam a atenção para uma avaliação multiprofissional. Então, se a gente percebe uma criança ali em desenvolvimento e algum desses sinais ou outro sinal nos chama a atenção, então a gente pode levar essa criança a uma avaliação multiprofissional, né? Lembrando que o fonoaudiólogo não é o profissional responsável pelo diagnóstico de autismo. Ele pode ajudar no diagnóstico de autismo, porque ele vai avaliar a comunicação humana. Mas quem faz o diagnóstico de autismo, junto com a equipe multiprofissional, é o neuropediatra ou o psiquiatra infantil, tá? Isso é importante de ressaltar, porque é uma dúvida que eu acabo recebendo também em consultório. Se o fonoaudiólogo faz o diagnóstico de autismo, ele vai fazer o diagnóstico das alterações fonoaudiológicas decorrentes do autismo. Mesmo a gente tendo ciência de estar diante de um quadro autístico, quem é o profissional responsável pelo diagnóstico é os médicos que eu citei aqui, ou o psiquiatra infantil ou o neuropediatra. Também o neuropsicólogo entra nesse processo, tem o psicólogo, tem uma rede que é parte desse processo. É importante realmente Sim, diferenciar os papéis nesse sentido. com A toda aplicação de certeza. testes e assim por diante. Sim, com toda certeza. Tem também o terapeuta ocupacional, que é super importante nessa parte da avaliação multiprofissional. O fisioterapeuta também entra muito nessa parte da avaliação multiprofissional para a gente definir ou não um diagnóstico. E aí eu vou falar um pouquinho da fonoaudiologia, para depois a gente entender como que a gente vai aplicar isso na primeira infância. A fonoaudiologia é uma profissão relativamente recente, né? Ela é de 9 de dezembro de 1981, a gente está quase fazendo aniversário aí, por sinal, e ela regulamentou, né, essa lei sancionada nesse dia, aqui no Brasil, regulamentou a profissão do fonoaudiólogo. Então, a gente é uma profissão relativamente recente e que se dedica, né, ao estudo e à intervenção na comunicação humana, tanto na comunicação de forma oral, quanto na comunicação de forma escrita, comunicação não verbal e verbal. E aqui eu separei, só para a gente entender, quais que são as especialidades da fonoaudiologia, porque hoje, né, já aprovadas, nós temos essas especialidades dentro da fonoaudiologia, que é a audiologia, basicamente ele se dedica ao estudo da audição e à intervenção na audição, a disfagia, que é uma área que está relacionada ao processo de deglutição, né, que é o ato de engolir, mastigar, enfim, a fluência, que está muito relacionada ali com a nossa parte de fluência de fala, então é nessa parte, por exemplo, em que a gente aborda e estuda a gagueira. Tem também a fonoaudiologia escolar, ou a fonoaudiologia educacional, né, como é mais conhecida agora, a fonoaudiologia educacional, em que a gente também atua, por exemplo, né, dentro das escolas, não com atendimento clínico, né, mas com atendimento diferenciado dentro das escolas, em relação à parte de orientação, por exemplo, dos professores, em relação à promoção da saúde dos alunos, com algumas oficinas, por exemplo, mas a parte clínica dentro da escola não é permitida aqui no Brasil para os fonoaudiólogos, né? A gente não faz atendimento clínico dentro da escola. A fonoaudiologia do trabalho, por exemplo,
em que a gente vai e realiza aqueles exames admissionais, por exemplo. Tem a parte também da fonoaudiologia neurofuncional, mais relacionada, por exemplo, às pessoas que têm alguma necessidade cognitiva, por exemplo, vamos pensar aqui futuramente no Alzheimer, no Parkinson, então está mais relacionada a essa área. A gerontologia também, que se vai se dedicar, né, à intervenção com as pessoas mais idosas, né? Tem a parte de linguagem, que essa aí é a parte que eu mais me dedico e mais estudo atualmente, propriamente a linguagem infantil. Então, essa parte vai se dedicar aí tanto à parte de linguagem oral quanto à parte de linguagem escrita. A motricidade orofacial, que vai abordar aí as funções estomatognáticas como respiração, deglutição, mastigação, e a parte da neuropsicologia, que aí a gente também, como fonoaudiólogo, pode se especializar em neuropsicologia, por exemplo, para a realização de testes dentro do que cabe ali ao exercício do fonoaudiólogo. Então, aqui é só um resuminho das áreas de atuação que a gente tem e das nossas especialidades. E aqui é mais mostrando os ambientes em que a gente pode atuar, como unidades básicas de saúde, ambulatórios especializados, hospitais e maternidades, consultórios, clínicas, atendimento domiciliar, asilo, creches, escolas regulares e especiais, instituições de ensino superior, empresas, em veículos de comunicação, em associações, em ONGs, enfim, né, o fonoaudiólogo, ele tem um papel bem importante dentro da sociedade e tem uma vasta atuação também, né, a gente pode atuar em diversos setores. Aí aqui, falando um pouquinho dessa parte da fonoaudiologia, aqui, né, em Minas Gerais, nós somos regidos pelo Conselho Regional de Fonoaudiologia da 6ª Região, né, que abrange Minas Gerais e abrange também o estado do Espírito Santo. Então, dentro dessa parte do Conselho Federal de Fonoaudiologia, né, do CREFONO, a gente consegue acessar alguns materiais. Então, aqui eu deixei só como exemplo mesmo, que depois, se vocês quiserem, é só jogar aí no Google, né, CREFONO 6, que a gente consegue acessar esses materiais que ficam lá disponíveis para conhecimento da população em geral sobre o exercício da fonoaudiologia. Então, ele tem guias de orientação, por exemplo, tem uma cartilha nova agora que eles lançaram sobre o autismo, sobre o papel do fonoaudiólogo no autismo, que está muito interessante, que eu trouxe aqui também para a gente conhecer um pouquinho. Então, é só para vocês terem aí uma base de dados, né, segura em relação ao papel do fonoaudiólogo, que é o Conselho Regional de Fonoaudiologia dessa região aqui, de Minas Gerais e do Espírito Santo, que é a 6ª Região. Aqui é até a cartilha que eu comentei, né, que foi um lançamento recente do Conselho Regional de Fonoaudiologia da 6ª Região, que aborda o transtorno do espectro autista, e aqui ela traz, né, essa cartilha traz um resumo do que o fonoaudiólogo faz com a atuação dentro desse transtorno. Então, é muito interessante que é uma linguagem acessível. Então, eu acho muito interessante porque é uma fonte segura de informações e ali a gente consegue entender qual que é o papel do fonoaudiólogo, tanto na avaliação, quanto no processo de diagnóstico e no processo de tratamento dentro do transtorno do espectro autista. E aí, trazendo um pouquinho, né, dessa parte da primeira infância, que eu falei com vocês, né, que foi o tema que eu escolhi para representar a fonoaudiologia, que justamente por causa da minha área de atuação. Então, lembrando, né, que o profissional fonoaudiólogo ele vai poder atuar nas mais diversas idades, em diversos setores da sociedade, e que aqui a gente está falando da primeira infância, que é esse período de 0 a 6 anos de idade, tá bom? Então, ali é só para ilustrar isso que agora a gente vai trazer aqui. E qual que é esse período, né, da primeira infância? Como eu já tenho falado aqui desde o começo, a primeira infância é esse período compreendido entre 0 e 6 anos de idade. Ali a gente ainda tem uma divisão de 0 a 3 anos de idade, que a gente chama de primeiríssima infância, né, que é uma janela de oportunidades de 0 a 3 anos, em que o cérebro da criança tem uma neuroplasticidade muito grande. Então, ele está plástico às aprendizagens externas que a gente oferece para essa criança. Então, por isso que eu quis trazer esse termo primeira infância, porque é de extrema importância que os profissionais que trabalham com a primeira infância estejam atentos a todos os sinais que a gente viu aqui em relação ao transtorno do espectro autista, para já identificar logo no início, quando a família procura pelo profissional de saúde, algum
possível sintoma ou sinal, por exemplo, do transtorno do espectro autista, dentro desse período que é muito importante para a criança, que é a primeira infância e a primeiríssima infância. Aí aqui eu também deixei uma referência do Ministério da Saúde, porque lá tem algumas diretrizes em relação à primeira infância, e também tem um outro site muito interessante que eu posso deixar com o Rafa depois, sobre a primeira infância, que é um pessoal muito dedicado à primeira infância, que traz todo o material também em relação à primeira infância, dados da primeira infância aqui no Brasil. Então é muito interessante a gente acompanhar eles, por exemplo, para a criação de políticas públicas, né? Pensando em quem atua dentro dessa faixa etária. E aqui eu vou trazer mais, assim, né, aprofundada a relação do autismo com a fonoaudiologia para a gente cair dentro da primeira infância. Então, o fonoaudiólogo, sendo especialista em comunicação humana, é o profissional que está apto a diagnosticar e a propor a linha de tratamento dentro da área de competência, né, no caso aqui, por exemplo, de linguagem e comunicação das pessoas com autismo. Então, é o fonoaudiólogo que vai traçar, depois de avaliar, depois de conversar com a equipe multiprofissional, a melhor linha ali de tratamento para cada criança, né? Lembrando que é um transtorno espectral, então ele é um espectro, nenhuma criança que a gente recebe é igual a outra criança, embora eles estejam dentro do diagnóstico do transtorno do espectro autista, nenhuma criança é igual a outra criança. Todos são tratados de forma individualizada, avaliados de forma individualizada, mesmo a gente acompanhando todos aqueles sinais e sintomas, né, que são comuns à população. Mas aí a gente tem que se lembrar sempre da individualidade também de cada um, né? Então, isso é super importante quando a gente vai traçar um plano de tratamento fonoaudiológico para o paciente, principalmente esse paciente sendo pequeno, né? E a gente sabendo que um paciente pequeno, recebendo a intervenção adequada, pode se tornar uma criança funcional, um adolescente funcional, um adulto funcional. Então, é super importante a gente considerar todas essas variáveis, né? E lembrando aqui que o Rafa, que é psicólogo também, tem um papel super importante dentro da intervenção de crianças nessa faixa etária, de 0 a 6 anos. O terapeuta ocupacional, que eu não sei se tem alguém aqui que é terapeuta ocupacional, também vai ter um papel super importante dentro dessa faixa etária de 0 a 6 anos, né, na intervenção com crianças dessa faixa etária. Todos os outros profissionais que puderem acompanhar também a criança, nutricionista, se for necessário, fisioterapeuta, se for necessário, o pessoal da odontologia, se for necessário também, todos esses profissionais, tendo, né, cada necessidade da criança atendida ali, vai ser muito importante para fazer essa criança se tornar funcional, né, já que o nosso objetivo como terapeutas é trazer a funcionalidade para a vida de cada um que nos procura, né, esse é o nosso objetivo. E a fonoaudiologia dentro da primeira infância, né, esse período aí de 0 a 6 anos, vai ter como alguns objetivos ali que eu coloquei. Então, desde bebezinhos ali, né, quando o bebê nasce, o profissional fonoaudiólogo já está presente. Então, a gente ali, com o bebê, pode fazer a triagem auditiva neonatal, que é conhecido como teste da orelhinha. Então, a gente vai avaliar a criança já ao nascimento, como que ela está em relação à parte auditiva, né? Se ela, basicamente, ali vai escutar os sons que o fonoaudiólogo vai fazer em relação a essa avaliação da triagem auditiva neonatal. Então, a gente já consegue ter mais ou menos uma resposta ali se a criança escuta ou não, né? Se ela apresenta algum reflexo, por exemplo. Tem também o teste da linguinha, que é super importante, que a gente faz também durante esse período da criança recém-nascida, para a gente avaliar o frênulo da língua da criança, né? Basicamente é isso, explicando a grosso modo. Se a criança vai ter o frênulo da língua encurtado, se ele está alterado, se vai prejudicar a sucção, se não vai prejudicar a sucção. Então, isso também o fonoaudiólogo vai fazer dentro desse período, né? Que é super importante. Vamos lidar também com as dificuldades em recém-nascidos para sugar e engolir, né? Que são os fonoaudiólogos que atuam nessa área aí de motricidade orofacial, de disfagia, atendendo os bebês que têm dificuldades, né? Em amamentar, por exemplo, e a gente sabe que isso interfere na relação da mãe com o bebê, interfere também no ganho de peso do bebê. Então, o fonoaudiólogo, desde bem pequenininho ali, tem um papel super importante na vida dessas crianças. Aí a gente também, né, futuramente, quando as crianças vierem aí a falar, aprenderem, né, dentro do desenvolvimento dos sons de fala, elas podem apresentar alterações de fala, na escrita, na aprendizagem.
e o fonoaudiólogo, dentro da especialidade que ele escolheu atuar e que ele se formou, que ele estudou, vai poder ajudar a criança nesse sentido dentro da primeira infância. E também tem a parte dos atrasos do desenvolvimento infantil que podem acontecer e que o fonoaudiólogo vai estar atento a isso para, por exemplo, encaminhar para algum outro profissional que possa integrar ali a equipe. E lembrando, né, que tudo isso que eu falei aqui, dentro da primeira infância, também acontece mesmo a criança sendo autista ou não, né? Então, a criança, tendo ou não o diagnóstico de autismo, também podem apresentar essas alterações aqui. Então, por isso que eu coloquei também essa parte relacionada à primeira infância, que é de avaliação geral das crianças, né? Então, a gente vai analisar isso dentro desse período da primeira infância. E quando a gente pensa, né, então, no autismo, na fonoaudiologia e na parte da primeira infância, eu dividi isso aqui para ficar um pouquinho mais didático, né, e eu vou falando com vocês em relação ao processo de avaliação, de diagnóstico e de tratamento, né? Então, eu dividi para ficar um pouquinho mais didático. Quando a gente pensa no processo de avaliação, geralmente, os pais procuram o profissional fonoaudiólogo dentro dessa faixa etária de 0 a 6 anos, quando a criança está aprendendo a falar. Ali naquele período, por exemplo, de 1 aninho, em que a criança vai falar as primeiras palavras, com 1 ano e 6 a criança vai combinar, né, palavras, ela vai começar a fazer frases justapostas, com 2 anos a criança já faz frases maiores, aos 3 anos, a gente tem o início da gramaticalização, que aí a criança já consegue se apropriar um pouco mais da gramática para fazer uso de frases mais extensas, mais elaboradas, e assim sucessivamente a gente vai acompanhando os marcos do desenvolvimento. Então, geralmente, os pais procuram, né, o profissional fonoaudiólogo quando a criança começa a atrasar algum marco do desenvolvimento. Então, isso já acende ali, né, um alerta para os pais. A gente chama isso de red flag, né, de bandeiras vermelhas. Então, por exemplo, a criança em pleno desenvolvimento está com 1 ano e 6 meses e não fala nada. Então, o não falar nada com 1 ano e 6 meses já é uma bandeira vermelha, né? O pai, a mãe, o profissional, o responsável, o cuidador, ele já se atenta a isso, porque não é esperado que uma criança de 1 ano e 6 meses não fale nada. Então, isso já acende no pai, na mãe, no cuidador, um alerta. Então, geralmente, eles procuram, sim, o profissional fonoaudiólogo por volta dessa faixa etária, trazendo essa queixa de atraso de fala, né? Ah, o meu filho não fala, ou o meu filho fala muito pouco. E aí, quando a gente vai fazer esse processo avaliativo, aí a gente vai traçar mesmo os sinais e os sintomas relacionados a essa queixa que o pai e que a mãe trouxe em relação à criança. Então, por isso que é super importante acolher essa queixa do pai, da mãe, do cuidador, mas também ter um olhar atento e não ficar só focado nessa queixa, né? Avaliar tudo ao redor ali que pode estar relacionado com esse processo de não falar ou falar pouco da criança. É uma surdez? Será que essa criança tem alguma síndrome ainda não identificada? Será que realmente a gente está diante de um quadro autístico? Então, tudo isso a gente vai se perguntar durante o processo de avaliação, que é super importante. E pode vir também com aquelas queixas que a gente viu lá, que são os sinais e sintomas do autismo, né? Por exemplo, não manter contato visual ou olhar pouco, não atender ao nome ou atender poucas vezes dentro de algum número de vezes que a criança foi chamada. Então, tudo isso a gente vai ficando bem atento para traçar um processo avaliativo fidedigno, né, com resultados reais e que levem a gente a pensar num diagnóstico. Então, quando a gente está falando ali do processo de avaliação de crianças nessa faixa etária de 0 a 6 anos, a gente tem que considerar todas essas variáveis, né, a variável da audição, a variável da parte da motricidade orofacial, será que essa criança tem força na bochecha, na língua? Será que ela consegue articular bem os sons de fala? Então, a gente tem que pensar em todas essas variáveis, na cognição, será que tem algum nível de deficiência intelectual? Será que tem um nível de né, de QI, né, limítrofe, por exemplo, ou não? A gente tem que pensar em tudo isso já e lançar mão também de alguns exames complementares, de algumas avaliações complementares, como, por exemplo, as avaliações auditivas, né? Elas vão ajudar a gente, diante dessa queixa, a entender se a criança não escuta. Então, se a criança fala pouco, logo a gente já pensa na audição. Opa, vamos entender se isso daqui é a parte auditiva ou não, se tem algum transtorno relacionado a isso. Então, a gente pode, por exemplo, pedir audiometria,
imitanciometria, isso tudo dentro do processo avaliativo. Opa, né, além de falar pouco, essa criança também está comendo mal, está selecionando muitos alimentos que ela vai comer, come só determinado grupo de alimentos, então a gente precisa da avaliação junto do terapeuta ocupacional, a gente precisa entender das questões sensoriais ali e também motoras, que é de competência da terapia ocupacional, integrar a equipe, comunicar o fonoaudiólogo, também mostrar os resultados para o pai, para a mãe, então tudo isso dentro do processo avaliativo, ou não, essa criança, além de falar pouco, ou de não falar nada, também tem comportamentos desafiadores, ela também, por exemplo, pode começar a empilhar coisas, a colocar coisas lado a lado, então esses são comportamentos mais repetitivos, por exemplo, então a gente precisa ali, talvez, da avaliação e da intervenção do psicólogo infantil na área do comportamento, então tudo isso faz parte do processo avaliativo, né? E como fono, além da parte de audição, a gente também vai se atentar aos outros pré-requisitos que são relacionados à fala e à linguagem. Então, cognição, a parte do brincar também, a gente vai analisar propriamente a fala, né? O que será que acontece em relação à fala dessa criança para ela não falar ou para ela falar pouco? Será que a gente tem ali algum tipo de transtorno motor de fala? Porque além, né, do diagnóstico de autismo, podem ocorrer outros diagnósticos. A criança pode, por exemplo, ter TDAH em conjunto, em comorbidade, pode ter um transtorno motor de fala também associado, que seja apraxia, que seja atraso motor de fala, que seja disartria. Então, a gente sempre tem que ficar atento dentro do processo avaliativo. Não sei se você quer falar algo, Rafa, você abre o microfone. Cássia, pensando em... Vamos tentar pegar esse processo e ser a parte instrutiva um pouco mais breve para a gente explorar um pouquinho as profundidades. Na seguinte ideia, e eu trago uma pergunta já nessa perspectiva. A sensibilidade auditiva, como que isso entra na fonoaudiologia? Boa. A sensibilidade auditiva pode ser avaliada, claro, né, em conjunto com a terapia ocupacional, para a gente entender se a criança tem uma hiper ou uma hipossensibilidade, né, porque é importante diferenciar esses dois conceitos do hiper e do hipo, e o terapeuta ocupacional pode ajudar a fonoaudiologia nesse sentido. E essa sensibilidade auditiva, claro, né, pode ajudar ou pode atrapalhar também durante o processo terapêutico. Então, por exemplo, se é uma criança sensível aos sons mais agudos, mais altos, se eu falo, por exemplo, alto, isso pode incomodar a criança durante o atendimento. Então, eu tenho que saber disso como fonoaudióloga para talvez lançar a mão ali de um recurso ou tentar controlar o meu tom de voz quando eu estiver em terapia com essa criança. Se é uma criança que se estimula mais com sons altos e eu sou uma pessoa que fala muito baixo, então também posso pensar nesse sentido. Opa, será que essa criança precisa de um recurso que amplifique a fala para ela? Será que ela precisa, talvez, de alguma atividade em fone de ouvido em que a gente possa aumentar esse volume? Ou não? Será que ela fica muito prejudicada com os sons e ela precisa de um abafador de ruído? Então, isso a gente pode analisar dentro do processo de avaliação e contar com o apoio também da terapia ocupacional para nos ajudar. Uhum. E aí, essa etapa toda, ela passa de uma avaliação, que vira um diagnóstico nomeado, e um tratamento. Sim. Dentro dessa perspectiva, então, trabalha-se uma redução da sensibilidade ou um entendimento disso como algo natural? Como que é a visão Uhum. dessa sensibilidade? Bom, o intuito aqui é fazer com que as funções sejam mesmo funcionais, né? Então, a gente vai tentar adaptações para trazer funcionalidade para a criança nesse sentido. Então, por isso que eu falei que o papel aqui também do terapeuta ocupacional é muito importante, porque ele é o profissional também que vai nos ajudar e que é responsável pela avaliação sensorial, né, da criança. Então, é muito importante que a gente conte ali com a avaliação do terapeuta ocupacional para saber como fazer as adaptações necessárias em relação ao caso da criança com a sensibilidade auditiva, seja para hiper ou seja para hipo, para a gente atingir o potencial daquela criança e conseguir trabalhar dentro das possibilidades que a criança vai, por exemplo, suportar, né, em relação a essa parte da sensibilidade auditiva. Uhum. Uma questão que imagino que vai estar para os slides para frente, de alguma maneira. Já até passou, né? Vamos até tirar isso aqui. Agora são só as referências, né?
Eu estava só falando dessa parte aqui, ó, porque eu deixei tudo na minha cabecinha. Aí eu coloquei Ah, só tá. os tópicos para lembrar. Ah, claro. Já vamos voltar só para a gente mesmo. Tá. Porque uma reflexão que a gente tem ao longo do canal, se você for parar para ver, você vai reparar isso, é que sim, pessoas com deficiência possuem limitações, senão não seria deficiência. Uhum. A gente precisa reconhecer que há limites, considerando aí, no nosso caso, especialmente TEA. E isso existe, mas os pais eles vão chegar para você, provavelmente, com a visão de normatizar o filho, na ideia de que o filho seja alguém sem TEA ou sem sinal de TEA. E a gente sabe que isso não acontece. Então, deve ser claramente um desafio trabalhar com os pais dessa ideia de, olha, seu filho não vai ser muito, entre aspas, normal, é uma linguagem que a gente usa na clínica, né? Mas ele Uhum. precisa achar o funcionamento dele, o funcionamento ideal dele, nem que ele precise de um abafador para se recompor no dia a dia, de um espaço mais tranquilo. Como é que é isso dentro da clínica, da perspectiva dos pais, por exemplo? Sim, é assim, eu entendi o que você trouxe para mim, né? Nessa questão assim de normatização. Eu entendo esses termos também que são usados, mas a gente sempre tem que pensar no conceito de funcionalidade. Esse é o conceito mais importante que a gente tem, provavelmente, como terapeutas, né? E que considerando parte de terapia da comunicação. Então, quando a gente pensa em comunicação e pensa em funcionalidade, por mais que a criança tenha ali atrasos no desenvolvimento, dificuldades em tal área, eu tenho que pensar nesse conceito de funcionalidade. Então, o que vai trazer funcionalidade para essa criança? Eu tenho que tentar parear a criança com crianças da mesma idade? Sim, esse é meu papel como fonoaudióloga também. Então, eu tenho que tentar fazer uma criança de 1 ano e 6 meses produzir palavras e frases? Sim, eu tenho que tentar, porque isso faz parte ali de todos os estudos que mostram que crianças de 1 ano e 6 meses fazem isso aos 1 ano e 6 meses de idade. Mas, como fonoaudióloga, eu também tenho que considerar as possibilidades reais da criança e tenho que tentar trazer funcionalidade para essa criança. Então, se essa criança não consegue se comunicar de forma verbal, por exemplo, né, falada, por que não trazer um recurso de comunicação alternativa, por exemplo, para ela? Ou que seja de baixa tecnologia, numa prancha de papel, em figuras isoladas, ou trazer isso talvez num aplicativo de comunicação que a gente já fala que é de alta tecnologia. Então, essa é a possibilidade da criança, esse é o jeito que a criança vai funcionar, isso vai trazer funcionalidade para a criança. Então, por que a gente não pode trazer isso? Ah, porque isso vai atrasar a fala, porque a maioria das pessoas usam a boca para falar. Então, eu vejo muito também, às vezes, esses discursos, mas a gente tem que tentar mostrar, né, para o cuidador, para o pai, para a mãe, para a escola, que a gente vai tentar, né, trazer funcionalidade à vida da criança. Então, o mais importante ali é ser funcional. Claro que dentro das limitações de cada um, mas a gente vai tentar, como terapeuta ali, da comunicação, trazer funcionalidade para essa criança dentro da parte comunicativa. Então, E eu acho caminhando, que é assim. claro, ótimo, adorei. Caminhando mais já para um finalzinho, você consegue trazer um caso para a gente de uma intervenção que foi legal nesse sentido? Ah, eu acho que eu consigo trazer alguns casos, assim. Talvez o caso mais recente seja de um adolescente que eu atendo, que aí, depois de algumas experiências, né, meio frustradas em relação ao treino de fala, a mãe, né, aceitou ali trabalhar em conjunto com toda a equipe a comunicação alternativa. Então, agora a gente já consegue ver que em pouco tempo de uso, ele tem alguns pedidos funcionais. Então, por exemplo, eu quero água, eu quero sair, acabou, eu quero ir no banheiro. Então, eu acho que essa possibilidade, né, de trazer a comunicação, seja de forma oral, de forma escrita, de forma tecnológica para criança, né, considerando aqui criança e adolescente, que eu citei no caso que eu também atendo adolescentes. Então, para mim, como fono, né, é muito gratificante ver que a criança está se comunicando, né, que ela está se fazendo entender. E quando a gente pensa também que a comunicação reduz, por exemplo, os maus comportamentos, olha que bom. Então, isso pode reduzir as chances da criança ter um mau comportamento na escola, ter um mau comportamento em casa. A gente sabe que a comunicação traz esse poder, né? Comunicação é Uhum. poder. Então, quando se comunica e se faz entender, a gente se sente muito mais tranquilo em relação a isso. Então, eu aposto muito, assim, na coisa da comunicação funcional. Eu acho que é isso que é importante trazer tanto para os pais quanto para a vida das crianças.
E caminhando pela curiosidade, assim, algum comportamento típico de TEA que surge na clínica que você fala, gente, isso é mais coisa de criança TEA? Ou de adolescente, ou de adulto, assim? Ai, um comportamento muito típico. Ó, talvez dentro dos atendimentos, assim, o comportamento que eu vejo muito são as estereotipias, né? As estereotipias, que já faz parte ali também do diagnóstico do TEA, são os que mais acontecem, assim. Todos os atendimentos autísticos que eu faço realmente são os que mais aparecem. Seja as estereotipias motoras, as estereotipias vocais, então isso para mim fica muito característico, assim, durante o atendimento. A risadinha que eles dão também quando eles estão felizes, que isso também me vai super bem, então é bem característico assim deles também. Uhum. É um universo muito próprio, né? É um universo muito próprio. Acho que tem muito a ver com o que eu falei no início também, né? Embora a gente esteja falando aqui de primeira infância e falando de autismo dentro da primeira infância, é um transtorno espectral, né? Então ele tem essa dimensão de não ser igual em nenhum dos seres humanos. Então cada ser humano com o diagnóstico de transtorno do espectro autista é único. Então eles vão ter diferenças mesmo estando na mesma idade. Então, acho que é isso que é mais desafiador, mais legal, mais interessante, o que leva mesmo a gente a estudar, a correr atrás, a querer fazer a diferença na vida de cada um que procura a gente. Resumindo essa conversa toda, comunicação é importante, não importa como seja. Sim, é justamente isso. Não É, importa como seja, oral, escrita, digitada, com pictograma, não tem importância. Da forma que você consegue se comunicar e se faz entender, isso sim é o importante. Isso sim que traz o conceito de funcionalidade. Que seja falando, ou que seja digitando, ou que seja apertando um pictograma, isso que traz assim, para a gente um alívio em saber que a gente trouxe a comunicação para aquele serzinho ali, né, no caso de crianças, que eu estou me especificando aqui, e eles conseguem se comunicar, conseguem se fazer entender, aquilo reduz comportamento, abre um leque de oportunidades para a criança, para a família, então eu acho que isso sim é importante. perfeito. Acho que a gente conseguiu fechar muito bem essa fala. Agradeço a participação, Cássia. Redes sociais, gente, tem a minha particular, de psicólogo, Rafael Plano Psicólogo, tem a do canal Neurodiversidade Consciente, que também é do YouTube. Sigam, compartilhem, comentem. E Cássia, sua rede social, por favor. Bom, é @Cassiane Maranha. Podem Então, me procurar lá. é isso. Muito obrigado. É muito bom ter vocês aqui na última live do ano.